Primeiro, tirando uma grande dificuldade das pessoas entenderem que a adoração, a adoração está no DNA da gente. As pessoas não vão para a igreja para aprender a adorar. Elas nascem, assim que elas nascem, aquele primeiro choro que você dá é o sinal de que um Criador está evidenciando a vida na criatura, e aquele choro já agrada o Criador porque você está existindo. A segunda coisa que eu quero lembrar os senhores, o diabo não foi ministro de música no céu. Não há nenhuma referência, nem entro no mérito da questão. Mas sabendo o diabo a importância da adoração, é fundamental você entender isso. Ele atrapalha a adoração. E ele tem um poder de persuasão muito forte. Imaginem os senhores, 1/3 dos anjos foram convencidos a deixar Deus e segui-lo. E a Bíblia diz que nós fomos criados pouco menores do que os anjos. Significa que os anjos são maiores do que nós. Se o diabo convenceu seres celestiais, imagine o que pode essa criatura fazer no meio da igreja através da adoração. Esse é o grande problema. Porque o que tem de adorador querendo o lugar de Deus na adoração, só Deus sabe. E esse foi o pecado que tirou o diabo do céu. Aí eu tenho 300 versículos bíblicos para dizer. Orgulho. Foi o pecado que tirou o diabo do céu. Então a primeira lição da noite para a igreja, aonde tem orgulho, seja ele qual for e à medida que for, não tem adoração. Se você estiver fazendo alguma coisa e não é por excelência para a excelência, se não for o melhor para aquele que é o melhor da tua vida, não é adoração. Você não está adorando a pessoa certa. E é muito comum, é muito bonito. As pessoas gostam, elas buscam, elas promovem ações que possam parecer que é para Deus. E Deus não se agrada disso. Isso é idolatria e não adoração. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 18 a 30. Segunda Crônicas 20, 18 a 30. Então Josafá se prostrou com o rosto na terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Aleluia. Agora prestem atenção, igreja. Os levitas, os filhos dos coabitas e dos coraitas, se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Eles estavam no meio de uma batalha. E aí, eles resolveram cantar em voz alta. Segue o texto, por favor. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Hoje eu vou abrir um parênteses, conversando com uma pessoa, o cara estava em Israel, 11h40 da noite, que o horário é diferente. Ele falou assim: pastor, aqui já vai dar meia-noite, pode ser que quando começar o culto de vocês, eu não consiga assistir, mas amanhã a gente se fala. E eu falei: o que você está fazendo aí? Eu estou adorando.
antes de dormir, eles adoram. É cultural, é o que eu quero que você entenda. O povo de Israel está no meio da guerra, e o que eles resolvem fazer? Cantar bem alto. Cantar bem alto. A gente, às vezes, no meio da guerra, vocês lembram do pastor Ailton, da Assembleia de Deus do Cordovil, que já veio aqui umas 2 vezes ou 3, lembram do pastor Ailton? Às vezes ele me manda o áudio, assim que começa o tiroteio lá, e ele mora bem próximo da igreja, que ele não consegue sair de casa, atravessar a rua para ir para a igreja, e ele bota o áudio e fala assim: ora por mim, para que o tiro pare e eu consiga chegar na igreja. No meio da guerra, a igreja precisa adorar. No meio da tua guerra, às vezes a guerra não é só exterior, às vezes a guerra não é só da bala, como lá em Israel, como o pastor com quem eu estava falando, e nem com este que eu dei como referência ali em Cordovil. Às vezes não é essa guerra que a gente chama de guerra. Muitas vezes são as suas guerras interiores, a sua falta de alegria, a sua falta de paz, a sua falta de amor próprio, sua falta de sinceridade com você mesmo. Quando você está no meio da guerra, qual é a recomendação do texto? Cante louvores bem alto. Se não sabe cantar, bota na Rádio Melodia, ou na El Shaddai, ou então em qualquer outra rádio, e sai ouvindo aqueles louvores bem alto. Segue o texto: escutem, o povo de Judá, moradores de Jerusalém, criam no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. E depois, os que tiverem interesse, leiam o texto até o 30, porque o recado já foi dado. Meio às suas batalhas, o que nós devemos fazer? Cantar bem alto. Eu vou fazer uma crítica, e eu tenho propriedade para fazer isso. Às vezes nós ficamos tão incomodados com coisas tão pequenininhas. Nós passamos um tempo preocupado. Como vai ser o nosso dia? E tem os mais metódicos, os mais organizados, eles se organizam mesmo, para que o dia seja todo organizado. Culto tem que ser organizado. A adoração tem que ser organizada. Você precisa organizar a sua adoração. Por isso você se tira um dia da semana para adorar, que deveria ser o dia todo. A gente não consegue fazer isso. Hoje eu já vi o pintor que vai vir pintar a fachada da igreja, já vi o eletricista para botar o interfone, já fiquei preocupado porque arrumei um problema aqui em cima, tem um buracão na telha, amanhã eu tenho que levar minha mãe no médico, depois na terça-feira eu tenho que levar a Rosângela de Caxias, na quarta-feira eu preciso ir no médico, na quinta-feira eu tenho que trabalhar, sábado eu vou para Curitiba. Eu já me preocupei a semana, não era para estar fazendo isso. Era para hoje a gente tirar o dia inteiro para orar, ler a Bíblia e cantar. Pastor, mas isso é quase impossível. Eu sei. Mas você precisa organizar o seu tempo, arrumar tua roupa mais cedo para vir para a igreja, tomar café na parte da tarde para não ficar com fome, levantando na hora do culto. Se você sabe que tem necessidade, faça isso antes. Não faça um culto bagunçado para o Senhor. Não é por falta da liturgia. Liturgia é a ordem que foi dada pelo apóstolo Paulo, que conduz o processo do que vai acontecer no culto. Não é isso. Mas é o que está aqui dentro. Tem gente vivendo uma guerra interior e não consegue nem ouvir as notas. Hoje eu estava sentado ali e ouvindo as notas que o Davi dá no piano, que não são notas normais. Eu particularmente entendo um pouquinho de música, só um pouquinho. Não são notas normais, são notas celestiais. Ouvindo a melodia de cada música, parecem anjos cantando. Mas organize
a tua vida para isso, para você enxergar além do que você está vendo. Porque as tuas guerras podem estar atrapalhando você ver isso. As tuas guerras interiores podem estar impedindo que você esteja num lugar onde Deus está passeando, querendo fazer a festa. E você está guerreando com você mesmo. Mas a segunda coisa que eu quero destacar nessa noite está lá no livro de Jó, capítulo 1, apenas 2 versículos, versos 20 e 21. Jó 1, 20 e 21. Então Jó se levantou, leiam, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra. Para. No meio da luta, eu tenho que fazer o quê? Não. Adorar, tudo aí é adoração. Cantar louvores bem alto. Lembra? Foi a decisão que Deus deu ao povo de Israel lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Eles estavam no meio da batalha e Deus orientou os levitas. Vai lá e cante bem alto. Depois você lê a consequência. O que aconteceu naquela batalha lá. Tá certo? Porque não dá tempo para falar tudo. Não dá tempo para falar quase nada, na verdade. Mas Jó estava passando por um problema. Qual era o problema de Jó aqui? Já no primeiro capítulo. Jó foi permissão de Deus o diabo tocar na vida de Jó e começou uma porção de coisa ruim acontecer na vida de Jó. 1, 2, 3, perdeu pai, irmão, irmã, vaca, irmão, filho, não sei o que, perdeu tudo. Até a saúde, ficou raspando com um pedaço de pedra, raspando a pereba que ele pegou. Meio a tudo isso, o que Jó fez? Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, isso é sinal de humilhação. Prostrou-se em terra e fez o quê? Adorou. Olha o verso seguinte. E disse, olha ali, leiam, por gentileza. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Ele estava preocupado? Com essa fala, ele estava preocupado? Com o que ele já tinha perdido, com o que ele ia perder, com o que ele ia sofrer, os amigos iam trair, o vento ia derrubar o telhado da casa dele, ia matar os filhos que estavam embaixo, no campo ia pegar fogo, ia comer toda a lavoura dele, os ladrões iam vir roubar a vaca, o boi, o cavalo, não sei o quê. Ele estava preocupado com isso? Não estava preocupado com isso. Continue. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Agora, bendito seja o nome, adorou. Então, meio, há um tempo de choro e de grandes perdas. O que eu devo fazer? Me humilhar. Tudo é adorar, está certo quando vocês respondem, adorar. Mas qual é o primeiro? No meio da guerra eu preciso levantar a minha voz e cantar bem alto. Quando a coisa ruim está acontecendo, você está vendo 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, Senhor, estou 1 ano já passando pela prova. O que você deve fazer? O que você deve fazer? Humilhar. Senhor, não tem como humilhar com a cabeça olhando para o alto, tá? Por isso que ele falou, que foi lá e botou a cara onde? No chão. Senhor, está tudo dando errado, Senhor, e agora? Eu já perdi, ainda sei que eu vou perder mais. Mas eu não estou preocupado com isso não, Senhor. Sabe por quê? Eu vim nu, vou voltar nu. O Senhor deu, o Senhor tirou. Mas eu vou continuar dizendo o quê? Bendito seja o nome do Senhor. Tem gente que no meio de perdas não consegue ver que é hora de se humilhar. Se humilhar faz parte da adoração. Por último, Salmo 63, Salmo 63, versos 3 e 4. E finalizo a minha fala com 12 minutos. Está cronometrando ali. Por favor, me ajudem. Porque a tua graça é melhor
do que a vida, os meus lábios te louvam. 4. Assim eu te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome. Em teu nome, Senhor. É em teu nome que nós estamos neste lugar. É para o Senhor. Não há nenhum outro mais importante aqui, Senhor, a não ser o Senhor. Meio. Há tempo de alegria. Você acha que é só na hora da coisa ruim que você deve adorar? Na hora da batalha que você deve adorar? Não, no tempo de alegria, prosperidade, bênção sem medida. Você deve levantar as mãos e dizer o quê? Tudo é do Senhor. Parabéns, Departamento da Música, que o Senhor Deus possa dar sabedoria e entendimento aos irmãos, continuar servindo o Senhor com a vida. Parabéns aos irmãos que servem ao Senhor e adoram o Senhor de outras formas. Mas que nós venhamos a acreditar que só tem efeito aquilo que acontece dentro da gente. Se não acontecer primeiro aqui, nada que eu fizer vai trazer resultado ali. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos erguer as nossas mãos e dizer ao Senhor que o Senhor é a razão da nossa vida. Nas minhas lutas diárias, Senhor, coloque o louvor na minha boca. No tempo em que eu estiver perdendo as coisas, coloque, Senhor Deus, um espírito de humilhação, que eu me sinta, Senhor Deus, nada, e crie com esta experiência uma dependência total ao Senhor. E, Senhor, no tempo da alegria, eu quero erguer as minhas mãos e fazer com que o mundo veja que é o Senhor quem tem nos abençoado. Que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito se façam presentes neste lugar hoje e para todos sempre. Amém. Pode ficar de pé? Eles vão fazer o pós-lúdio. Pós-lúdio quer dizer depois do lúdico, depois de tudo. Mas adore ao Senhor. Lembra que aquele que caiu do céu, está lá no livro de Apocalipse, ele gosta muito de estar na igreja, atrapalhando a adoração. Lembra que você precisa se organizar para estar com o Senhor. Lembre que no tempo de luta, cante louvores bem alto, para todo mundo ouvir. Lembre que nos seus dias de perda, se humilhe, vai lá para dentro do teu quarto e se rasga. Não faz na internet, a internet fica feio. Ou no grupo de oração da igreja, isso fica feio. Vai lá do teu quarto, se rasga, fala, Senhor, não sou nada. Se humilha. E no tempo de alegria, faça o quê? Levanta a mão e mostra para todo mundo. Foi o Senhor. Essa semana, a semana que passou, as semanas que virão, e é tudo para o Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Adore ao Senhor.